Hoje eu quero me apresentar. Me chamo Daiana da Silva e quero te contar como eu passei de assistente comercial numa imobiliária do sul do Brasil a gerente de supply chain global de uma marca australiana ou um grupo inglês. Foi uma jornada bonita, foi longa, mas eu confesso que parece que foi ontem. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz o caminho que todos fizeram. Tentei vestibular, não tive muito recurso de ajuda da minha família, não venho aqui falar de pobreza, que eu sempre tive tudo, graças a Deus, mas eu sempre fui muito curiosa e queria mais. E isso foi uma coisa que guiou muito a minha vida, a curiosidade, a vontade de entender o outro, a empatia. Isso me fez ver muitas portas que talvez eu nunca tivesse entrado pelas vias convencionais. Ainda na área imobiliária, como eu não passava no vestibular público e era fora de cogitação entrar para uma universidade particular naquela época, eu tentei fazer o melhor com o que eu tinha. Então eu fiz um curso técnico de transações imobiliárias e fiquei 8 anos na área imobiliária, onde eu aprendi muito do que eu sei. Eu tive um mentor nesse início de carreira que foi, penso que direcionou muitas coisas na minha carreira posteriormente. Mas existiam outras coisas que eu queria na vida, e uma delas era falar inglês e ser jornalista, na verdade, jornalista internacional. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma um pouco diferente. Então, eu consegui aplicar para uma vaga para uma empresa americana no Nordeste do Brasil e, malas prontas, fui para uma próxima aventura. Eis que eu desembarco em Fortaleza e fui trabalhar então na empresa americana na área de tecnologia, fazendo desenvolvimento de negócios. Uma operação que parecia pequena, ela se tornou bem grande em pouco tempo, mas eu não falava inglês. E veio o projeto então, na época, de passar uma temporada fora do Brasil, e foi o que eu fiz. Mais uma vez, eu pensei lá na frente e decidi fazer um intercâmbio fora. O intercâmbio que era para ser 6 meses acabou sendo 3 anos. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E sou muito orgulhosa disso. Com recursos próprios, do fruto do meu trabalho, eu consegui dar essa virada de chave na minha vida pessoal e profissional, rumo a Londres. Chegando em Londres, eis que eu me deparo com o inglês que eu não tinha. E foi uma jornada árdua. Nova cultura, novas pessoas, o idioma. E foi um caminho bonito. Com 2 anos lá, eu já estava com inglês bom, a ponto de conseguir um emprego num escritório no centro de Londres. Que realização! Eu trabalhava como Business Development para uma empresa de negociação de moedas, money transfer, fazia um trading com empresas do leste europeu. Mas eu ainda tinha algumas coisas a concluir na minha vida, inclusive a minha graduação que tinha ficado a concluir no Brasil. Malas prontas, próximo destino, voltar para casa. E nesse próximo capítulo, você deve se perguntar, assim como muitas pessoas me perguntam, mas por que voltou? Algumas coisas me guiaram ao retorno ao Brasil. Uma foi a falta da família e aquele momento de decidir, ou você fica e continua e leva uma vida aqui, ou volta. Eu não tinha concluído a minha graduação. Eu, apesar de não ter passado numa universidade pública, eu passei na particular e muito devagarinho eu fui tentando cursar ao longo da vida. Mas faltava 1 ano para eu me graduar em administração de empresas quando eu saí do Brasil. E eu tinha essa vontade de concluir. Quando eu retornei para o Brasil, o dólar estava muito baixo. As exportações tinham caído muito, mas as importações tinham aumentado muito. E eu fui convidada a trabalhar numa empresa como compradora internacional, uma empresa ceramista no sul de Santa Catarina. Tendo inglês, então, nesse grupo ceramista, que se chama Secris, ou Cerâmica Portinari, eu tive o meu primeiro contato com a China, na verdade. E foi onde eu desenvolvi o primeiro projeto de outsourcing. E não foi eu, foi um grupo, eu digo nós, porque foi a turma de engenharia de operações, onde a gente trabalhou por 1 ano homologando empresas na China, fábricas, amostras, e foi um vai e vem muito grande. Foi uma das maiores experiências da minha vida, onde eu sou eternamente grata. 1 ano de projeto concluído, a casa estava pronta e trazendo uma linha de produção toda feita na China. Mas eu já falava inglês, eu já estava graduada e eu queria voar um pouco mais alto. Eis que então surge uma oportunidade para remodelar uma área de varejo no setor de importação. Mais uma vez, eu começo numa outra empreitada.
inglês fluente, experiência com a China. Eis que a rede de supermercados, a quarta maior familiar do Brasil na época, nós fizemos um trabalho muito bacana. Homologamos produtos do mundo todo e foi uma das melhores experiências, porque eram produtos gostosos, vinhos, massas, produtos de bazar, onde tinha que se trabalhar muito a etiqueta, os labels que se chama. Tinha registro com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura. Eu tive contato com muitos órgãos anuentes, muita licença de importação e me ampliou muito o conhecimento que eu tinha em importação. E o bazar vinha todo da China e foi um projeto muito bacana, porque não só pela China, mas pelo Panamá. E fiquei um longo tempo com eles. Então, depois de um longo tempo com a rede Angeloni, eu decidi voltar para o Rio Grande do Sul. Eu estava em Santa Catarina. E surgiu uma proposta e eu me uni ao Grupo Guaçu, um grupo do interior de São Paulo, que cuidava de tratamento de água e efluentes. Aí a gente está falando de matéria-prima pura e foi uma experiência grandiosa na minha vida, porque em 3 meses eu entrei como compradora internacional, em 3 meses eu já era gestora de suprimentos e em 6 meses eu virei gerente de supply chain nacional de 4 fábricas, onde eu cuidava de toda a logística, e era frota própria, toda a logística de carga perigosa, inclusive, PCP, almoxarifados e compras. E eu era diretamente responsável por compras estratégicas. E foi um momento na minha carreira. Eu falei um momento, mas eu acho que eu queria corrigir dizendo que foi o ápice da minha carreira profissional. Mas a vida não é só profissional. E existem momentos. E eu tive uma parada para a maternidade. E com isso veio um ano sabático na maternidade, o que me engrandeceu muito e me engrandece até hoje. Nesse período eu fiz umas investidas no negócio digital, mas na época não existia todo o recurso que existe hoje, né? Eu confesso que se tivesse eu não teria parado. E hoje, vendo tudo que eu fiz até agora, se tivesse todo esse recurso que se tem hoje, a minha história seria bem diferente, mas eu sou muito grata do caminho até aqui. E vem o próximo capítulo, porque eu nunca sou de parar. Então, depois desse ano sabático, como eu falei, eu decidi retornar para a Inglaterra. E foi uma decisão justamente por já estar extremamente preparada, ter o inglês, tendo passado por empresas maravilhosas dentro do Brasil. E com uma criança, então eu tinha a vontade de alfabetizá-lo lá e dar uma educação um pouco melhor. E, malas prontas, um novo destino. Para minha surpresa, eu fui contratada pelo Google. Nunca esperava trabalhar nessa área de tecnologia de novo, mas acabou acontecendo. E eu fiquei no Google por um bom tempo, e por um bom tempo eu não podia dizer que tinha trabalhado lá. Existe um NDA, ou um contrato de confidencialidade, que por 2 anos você não pode dizer que trabalhou para eles, mas me engrandeceu muito e me atualizou muito de tudo que está acontecendo hoje. E mais uma vez, agora até acho que você deve se perguntar, poxa, mas depois de ter trabalhado no Google não era o suficiente? Mas a gente vai atingindo níveis, né? Níveis de conhecimento e maturidade. Eu sempre gostei muito da minha área de comércio exterior. E surgiu uma oportunidade para trabalhar então com uma rede, uma distribuidora, uma das maiores distribuidoras da Samsung e JBL do Reino Unido. E eu fui trabalhar na área de supply chain com eles. E comecei como analista de supply chain júnior e saí de lá como gestora de supply chain senior, onde a empresa trabalhava com mais de 25 mil itens. E nós produzíamos tudo na Ásia, inclusive JBL, Samsung e outras marcas. Produzíamos tudo lá e cuidávamos de toda a importação e a exportação. E esse foi um marco, mais outro marco. E falando um pouquinho ainda dessa distribuidora que se chamava Condor, lá eu tive a oportunidade de conhecer como o primeiro mundo realmente negocia com a China. E eu digo que foi a primeira vez que com olhos europeus eu negociei com a China. E é um universo maravilhoso. E é sobre isso que eu gosto de falar, o que me encanta. Mas essa empresa ela foi vendida para o maior concorrente dela, que na verdade era menor do que ela, e nesse meio tempo houveram algumas instabilidades. E surgiu, por um contato do LinkedIn, uma proposta para trabalhar com uma empresa australiana que tinha um escritório de exportação na Inglaterra. Queria fazer exatamente o que a Condor fazia, mas estava começando
a operação, muito no início. Eu precisava alguém com conhecimento para estabelecer então as rotinas de supply chain. Eis que eu aceito. Novo desafio aceito, então, me uni a Reed Bikes, essa marca australiana com escritório de exportação na Inglaterra. E começamos tudo do zero. Eles estavam no nível de produção da marca própria e marca de terceiros, mas eles adquiriram um contrato muito grande de fazer o branding, fazer a marca de uma empresa, a maior rede de esportes da Austrália, que se chama Anaconda ou Grupo Spotlight. E nós passamos a produzir de 1.000 a 45.000 bicicletas por ano. Eu fiquei 5 anos ao lado da Reed Bikes, trabalhando diretamente com a diretoria, 2 anos em loco, no sul da Inglaterra, e 3 anos remotamente, trabalhando como autônoma para eles e administrando todas as fábricas na Ásia, na China, principalmente. E esse foi um grande aprendizado na minha vida. E hoje eu administro a minha própria empresa, a DDS International Consulting. Na verdade, ela já existe desde que eu comecei a trabalhar remotamente do Brasil para esse grupo australiano, inglês, administrando toda a cadeia produtiva na China. E nesse ano especificamente, eu embarquei no mercado digital e juntamente com um sócio, na verdade, um sócio com uma experiência, uma bagagem muito grande, também com experiência internacional e com uma visão estratégica bastante aguçada, nós unimos as forças entre operação e estratégia e criamos 2 negócios online, também através de mentorias. Então temos uma loja no Brasil e uma loja fora do Brasil, ainda muito no começo, mas uma operação bastante próspera. E eu, pessoalmente, tenho o meu projeto de mentoria, que é o que eu estou começando a colocar em prática, além das consultorias que eu já faço. E nesse momento você já deve estar se perguntando o que o meu propósito tem a ver com tudo isso. Mas eu, durante toda essa minha jornada, e eu trabalho há 33 anos, mas são 18 anos de experiência no comércio internacional, eu sempre senti a necessidade de poder contar com alguém para me dar o apoio em projetos muito difíceis que eu encarei, em aventuras nas quais eu embarquei e eu não tinha para quem perguntar. Ou se passaria por uma consultoria convencional, ou seria por uma bancada de universidade que muitas vezes não te dá a prática, te dá apenas a teoria. Então, unindo tudo que eu passei e todo esse ano digital, eu decidi criar minha própria mentoria. Uma mentoria onde eu posso estar apoiando quem precisa de suporte. E eu só tenho a agradecer por você ter ficado até aqui e escutado a minha história. Eu confesso que para mim também fez muito bem contar e relembrar, porque isso só me faz ter certeza que mesmo portas desconhecidas podem nos levar a caminhos muito prósperos, a experiências únicas. E eu tenho certeza que você pode fazer esse caminho também. Com 18 anos de experiência em comércio internacional e diferente de muitas pessoas e empresas, eu posso te mostrar o caminho de como uma empresa de primeiro mundo faz. Não apenas como uma empresa ou tantas de importação fazem, porque não é esse o meu objetivo. Eu quero te ensinar como uma empresa inglesa, como uma empresa da Europa, consegue fazer toda essa operação de uma forma muito tranquila e de uma forma segura. E assim como eu percorri essa jornada de assistente comercial de uma imobiliária no sul do Brasil, a gerente de supply chain global de uma multinacional, a tua empresa pode se tornar global. E melhor, a tua marca pode passar de uma marca brasileira a uma marca internacional. Eu estarei mostrando os bastidores dessa operação, num webinar totalmente gratuito, totalmente online, onde você vai poder entender como tudo isso funciona. E aí nós vamos falar só de trabalho. E eu conto com a tua presença para dividir, então, esse conhecimento, que é o meu propósito. Dividir o conhecimento e dar apoio a quem quer dar o próximo passo ao sucesso. Clica no Saiba Mais, te inscreve e eu te encontro no Produção Sem Fronteiras.